Meu irmão, minha irmã, nós estamos no quarto módulo, a profecia. E dentro deste quarto módulo, este é o quinto vídeo. Foi o 11, o 12, 13, 14, esse é o 15. Quinto vídeo dentro desse módulo 4. Nós estamos falando do Apocalipse e dizemos de que estudar o Apocalipse exige conhecermos os juízos coletivos de Deus. Nós encontramos estes juízos coletivos na Bíblia, no dilúvio, no fogo que desceu sobre Sodoma e Gomorra, e na história humana relatada, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi uma profecia feita por Jesus, ainda em vida. Então, nós colocamos que os juízos coletivos, eles nada mais são do que a antecipação da morte, pois a morte é um juízo divino. E como a morte é um juízo divino, o Senhor pode antecipar a morte de alguém, executando antecipadamente esse juízo. E quando temos o dilúvio, nós temos um juízo colocado sobre toda a humanidade. Os juízos divinos, como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, na verdade são a antecipação de um fim certo para todo ser humano, isto é, a morte. Deixe-me colocar para você da seguinte maneira. Eu me lembro, e relatando um pouco a minha história de vida, quando adolescente, eu passava o fim de semana na casa do meu padrinho. E ali eu ia na sexta à noite ou no sábado e ficava e dormia na casa dele e voltava somente no final do domingo. O meu padrinho gostava muito de ler. Então o que ele fazia? Ele pegava todos os livros, os gibis da banca de revista e comprava todos eles toda semana. Tio Patinhas, Pato Donald, Rex, Tarzan, ou seja, uma enormidade de gibis o meu padrinho comprava todo fim de semana. E eu gostava de ler os gibis. E de tanto ler gibis, eu comecei a ganhar velocidade de leitura. Chegou num determinado momento que somente ler gibi não me satisfazia. Eu comecei a procurar romances e encontrei na casa do meu padrinho vários romances e comecei a ler romances. Na casa do meu pai também havia alguns romances e eu comecei a ler também na casa do meu pai. Como eu lia muitos gibis, você tem o desenho e a fala dentro do desenho. Quando eu comecei a ler os romances, eu rapidamente transformava a palavra escrita do romance em uma imagem cinematográfica na minha cabeça. Com isso, depois que eu lia um romance, passado uma hora, eu não sabia mais dizer se eu tinha lido o romance ou assistido um filme. Tal o realismo que as palavras se convertiam na minha mente em imagens. Então eu me tornei um sonhador. E nesse processo de me tornar um sonhador, eu comecei a pensar qual seria o meu futuro. E comecei a pensar em algumas profissões que talvez eu me desse bem. A primeira delas eu pensei, eu vou ser um engenheiro. E aí eu começava, como eu era sonhador, eu me imaginava construindo
prédios altos, os mais altos prédios jamais construídos. Eu me imaginava construindo aqueles prédios. Só que como eu era um sonhador, quando eu via os prédios prontos, construídos, vinha um terremoto e derrubava o prédio. E eu pensava comigo, não dá certo ser engenheiro porque um terremoto derruba o prédio. Então já sei, eu vou ser médico. E aí eu sonhava em ser um médico pesquisador, encontrando vacinas para enfermidades. Eu pensava que algum dia eu ia chegar à condição de curar o câncer, extirpar o câncer. Só que, como eu sonhava, eu imaginava uma pessoa sendo curada pelo câncer, mas à medida que eu via os anos se passando, eu via aquela pessoa morrendo. Aí eu pensei, não, então eu vou ser um policial. E eu imaginava sendo policial em uma cidade, e eu imaginava acabando com o crime naquela cidade. Eu era um policial que conseguia acabar com o crime. Não havia mais crime na cidade. Só que depois, eu sonhando, eu vi eu morrendo. E uma outra pessoa tomando meu lugar e o crime voltando. A conclusão que eu cheguei é que se eu edifico um edifício e o terremoto derruba, se eu curo uma vida e a morte a leva, se eu resolvo um problema e eu próprio morro, a morte é meu inimigo. Então eu comecei a entender que a morte era o inimigo que precisava ser vencido. E eu tinha meus 16 anos, 15 anos, querendo vencer a morte. Quando eu aceitei Jesus como Salvador aos 18 anos de idade, e depois estudando a Bíblia, eu encontrei esse texto de Paulo que retrata a vitória que eu tive sobre a morte. Abra a sua Bíblia e é bom que você me acompanhe com sua Bíblia e que você esteja curtindo dizendo, encontrei Romanos capítulo 12, eu creio que é o capítulo 12, será que é Romanos? Não, é 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 15, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 55, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Seja um ouvinte ativo. Eu cito muito a Bíblia, então quando você encontra o verso junto comigo, curta, declarando, eu encontrei. Diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu entendi que eu tinha vencido a morte, eu tenho a vida eterna, ter medo agora de quê? O medo é um péssimo conselheiro, porque se nós vencemos a morte, então somos mais do que vencedores. O que tínhamos que alcançar na vida já temos, a vida eterna. Então tudo que vem depois disso é lucro, e se perdermos alguma coisa, o que é a perda para quem tem a vida eterna? Eu costumo dizer, quando alguém pergunta a idade, por exemplo, pergunta a minha idade, e eu digo, eu tenho 25, 64 anos, eu imediatamente digo, mas o que é a idade diante da eternidade? Porque as pessoas olham a idade em relação à morte. E ele diz, se eu estou chegando com 60, 70, 80, eu estou chegando perto da morte. Mas como eu já passei da morte para a vida, e a morte é só um passar para o lado de lá,
o que é a morte? Tragada foi a morte pela vitória. Mas para o mundo ímpio, a morte é o salário do pecado. A humanidade aceita a morte como processo natural resultante da vida. Todavia, ela significa, na verdade, o juízo divino sobre o pecado. Então, quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse, nós temos que conhecer, esta é a questão vital. Se a humanidade permanece nesse mundo cometendo a sua impiedade, é porque Deus está esticando o tempo da graça para que ninguém se perca. Então a morte nada mais é do que o juízo de Deus. E quando ele manda, por exemplo, um dilúvio, ele está executando a sua sentença, antecipando a morte em uma coletividade que seria a morte natural em algum dia, individualmente, em datas diferentes. O que queremos dizer é que a morte nivela toda a humanidade em um mesmo fim. Eu quero, se eu chegar para você e disser assim: olha, você é pecador? Você pode dizer, sou pecador, ou você pode dizer, não sou pecador. Agora, observe um detalhe. Talvez seria muito estranho você, ou muito constrangedor, você contar um pecado seu. Então, como é que eu sei que você e eu, ou uma pessoa, é pecadora, sem saber qual é o pecado que ela cometeu? Que pergunta eu posso fazer para alguém para saber se essa pessoa é ou não é pecadora? É claro, eu não vou perguntar qual pecado você comete. Eu faria uma outra pergunta. A pergunta que eu faria é: algum dia você vai morrer? Essa é a pergunta. Algum dia você vai morrer? A resposta de toda a humanidade é sim. Um dia nós vamos morrer. E olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Abre a sua Bíblia e leia na sua Bíblia o que eu vou ler na minha. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo é: se todos morrem, é porque todos somos pecadores. Simples assim. Então nós sabemos que as pessoas são pecadoras porque sabemos que elas morrem. E nós fomos feitos não para morrermos, mas para termos vida eterna. E aí você vai me dizer: pastor César, o crente também morre. É verdade. Mas quando você lê a Bíblia acerca da morte do crente, diz: ele dorme aguardando a ressurreição. Se ele está aguardando a ressurreição, ele não está morto do ponto de vista da sentença divina de Deus. Ele está aguardando o momento que vai encontrar-se com o Senhor nos ares. Então não tem sentido ter medo da morte se você é cristão. Mas para o mundo, a morte é uma antecipação coletiva do juízo coletivo de Deus. Então, quando olhamos para o Apocalipse, a primeira coisa que nós temos que entender é que é uma intervenção divina na história humana para colocar um basta na iniquidade. Ele está dizendo: eu vou acabar com esta coisa que está destruindo aquilo que eu criei. Então, quando você lê o livro do Apocalipse, a primeira coisa que tem que vir na sua mente é: Deus
está intervindo de forma direta e substancial na história humana. Fica muito mais fácil compreender o propósito do livro. Porque se é Deus que vai agir, então as coisas que vão acontecer no livro do Apocalipse são todas grandiosas, de dimensões cósmicas, foi coisas que extrapolam a manipulação humana. Nós precisamos conhecer estas questões. As pessoas se impressionam facilmente com quem morre precocemente. As pessoas ficam impressionadas quando alguém morre precocemente. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 13, versículo 1. Eu quero dizer uma coisa. Lucas capítulo 13, versículo 1 é o que tem na Bíblia mais próxima do que temos no mundo chamado jornal. Quando você lê o jornal, você lê a notícia da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo. E o que temos mais próximo de um jornal na Bíblia é Lucas capítulo 13, 1 a 5. Eu morei em uma cidade que tinha um jornal. Era uma cidade razoavelmente grande, mas na época tinha 120 mil habitantes. E tinha um jornal. E a gente abria o jornal daquela cidade e acontecia uma coisa curiosa. Veja se você identifica com isso. Eu lia o jornal. A manchete do jornal era: aconteceu um crime nesta cidade. Aí você lia o crime que aconteceu na cidade. A gente dizia, lendo o jornal todo dia, que se torcesse o jornal ia derramar sangue, porque a manchete era sempre: aconteceu um crime hoje nessa cidade. Se você torce o jornal, derrama sangue. Você conhece algum jornal que é assim? Só que tinha um detalhe que me chamava a atenção. Tinha dia que não tinha crime na cidade que eu morava, mas tinha manchete: aconteceu um crime nesse estado. Se não tinha na cidade, tinha que ter um crime no estado, tinha que ter uma matéria de crime. No dia seguinte, não tinha crime nem na cidade e nem no estado. Aí aparecia: aconteceu um crime no Brasil. Quando chegava no quarto dia, não tinha crime na cidade, não tinha crime no estado, não tinha crime no Brasil, aconteceu um crime nos Estados Unidos. Resumo da história: tem algum lugar acontecendo algum tipo de crime, porque o jornal, se você torcer, vai derramar sangue. Então aqui em Lucas capítulo 5, nós temos um jornal dentro da Bíblia. Vamos ler o jornal que temos dentro da Bíblia. Lucas capítulo 13, versículo 1 a 5. Se você encontrou, curta o vídeo. Lucas, alguém pode escrever aí o verso que nós estamos falando. Lucas 13, 5. Olha o que está escrito. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Olha só a notícia, manchete de jornal: galileus foram mortos por Pilatos e o sangue desses galileus foram misturado nos sacrifícios. Era a notícia do dia. Aí Jesus, ouvindo aquela notícia, disse: ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis. Aí vem outra manchete. Ou cuidais que aqueles 18, os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Neste texto de Lucas, capítulo 13, temos duas notícias de jornais. Duas notícias de jornal. A primeira, os galileus morreram na mão de Pilatos. A segunda, a torre de Siloé caiu e matou 18. Quando caiu as torres gêmeas dos Estados Unidos, alguém aqui se lembra da notícia? Alguém se lembra da notícia da queda das torres gêmeas? Aqueles aviões indo ao encontro de cada uma das torres, implodindo as torres e elas caindo? Vamos fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas morreram na queda das torres gêmeas dos Euá? Porque a torre de Siloé matou 18. A torre gêmeas, quando elas caíram, morreram 2.977 pessoas. Agora vamos entender a palavra de Jesus. Será que eles foram mais pecadores do que todos aqueles que estão enterrados no cemitério da sua cidade? Porque se você for no cemitério da sua cidade, você vai encontrar pessoas que morreram por acidente, pessoas que morreram por doença, mas você também vai encontrar pessoas que morreram por morte natural. E Jesus disse assim, olha, não fique impressionado com a forma como a pessoa morre. Ela pode morrer por acidente, ela pode morrer por enfermidade, ela pode ser destroçada, ela pode ser explodida, ela pode ser despedaçada, ela pode morrer de morte natural, tranquila, deitada na sua cama. Não é a forma como alguém morre que deve impressionar o indivíduo, mas o juízo de Deus que incorre na morte de alguém. O salário do pecado é a morte. E nós temos que nos arrependermos para não sermos objeto deste juízo divino. É isso que Jesus disse. Olha o que ele diz duas vezes. Não era, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus não está dizendo, se você não se arrepender, uma torre vai cair em cima de você. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo, se você não se arrepender, você vai morrer na mão de um assassino. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, se você não arrepender em vida, quando você morrer, não vou falar as minhas palavras, vou deixar a Bíblia falar. Então, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 9, o versículo 27. Se você encontrou, curta, como quem diz, eu achei, estou lendo na minha Bíblia o que você vai ler na sua. Hebreus 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É isso que Jesus está dizendo em Lucas 3:13. Vocês estão impressionados na maneira como alguém morre? Não, a morte vai vir sobre toda a humanidade. Mas se você não se arrepender, então depois da morte vem o juízo. Então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo
de número 13. O cumprimento do que Jesus disse. 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado e escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós temos que entender que o que está em jogo é a continuidade da vida, ou a antecipação da morte, ou o juízo de Deus sobre todo tipo de impiedade. Quando você entende esse mapa mental, você vai ler o livro do Apocalipse com uma outra mentalidade, porque você sabe o que está em jogo. Os juízos profetizados nada mais são do que a revelação do fim último das escolhas humanas e a antecipação das consequências das decisões humanas. Um homem sem Deus toma decisão todo dia. As decisões que ele toma, elas são consequentes. E nós enxergamos o que está escrito no livro de Provérbios, quando ele diz: a caminho que ao homem parece direito, o fim é morte. Nós somos muito iludidos com os caminhos dessa vida, porque muitos dos caminhos que nós estamos andando por eles, o fim é morte. O que se ressalta é que o meio como se dá a morte não diz coisa alguma em si mesmo, mas a morte em si é o cerne do problema humano. Isso porque a morte é, na verdade, o juízo divino decorrente da desobediência do primeiro casal no jardim do Éden. Então, nós temos que conhecer, para estudar o Apocalipse, esta exigência. Nós temos que entender que para estudar o Apocalipse, nós temos que conhecer o papel das profecias. Eu vejo, por exemplo, alguns pastores dizendo o seguinte: olha, cuidado com a profecia que você ouve, não se deve ficar ouvindo profecias, porque é perigoso, e coloca um grande problema diante das profecias. Mas quando você conhece o papel das profecias, você não tem preocupação nenhuma com elas, porque você entende o papel da profecia. As pessoas se impressionam facilmente com os que morrem precocemente. Todavia, a diferença entre morte daqueles que têm sua vida ceifada abruptamente, não há diferença entre aqueles que têm a sua vida ceifada abruptamente com aqueles que veem a sua vida esvair aos 80 anos. Então, os juízos profetizados nada mais são do que a revelação última da consequência humana. Então, nós temos que conhecer o papel das profecias. E qual é este papel das profecias que nós temos que conhecer? Nós temos que entender que o templo seria destruído, Jesus disse. Deus é soberano. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 5, versículo 22 e 27.
Se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Verso 27. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós queremos estudar o livro do Apocalipse. Esse é o vídeo introdutório do Apocalipse e esse é o vídeo de número 14. Aliás, 15. Esse é o vídeo de número 15. Eu estou na introdução do Apocalipse. Cada vídeo tem no mínimo 40 minutos. Então são 15 vídeos, no mínimo de 40 minutos, em que eu estou fazendo a introdução do livro do Apocalipse. Eu estou no primeiro verso do Apocalipse tão somente, e já foram 15 vídeos. Você vai me dizer, Pastor César, por que você não entra logo nas profecias? Porque não se constrói um edifício sem fazer primeiro a fundação. Quem quer conhecer os Apocalipse na superfície das coisas, no conhecimento raso, sem entender a estrutura de pensamento que sustenta o livro do Apocalipse, não vai conseguir entender aquilo que ouve, aquilo que lê. Porque ele não tem a capacidade espiritual, a inteligência espiritual necessária para saber o que Deus faz, como Deus faz e por que Deus faz. O livro do Apocalipse e a profecia em geral, ela demonstra essas realidades. Haverá duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. Mas no verso 25 de João capítulo 5, Deus diz, haverá aqueles que vão ouvir a voz para a vida. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus ouvirão a voz para a vida. Então nós temos que entender essas coisas. O pecado, ele tem um limite. Vamos ler em Mateus, capítulo 19, o versículo 28. Mateus 19, 28. Diz assim, em verdade vos digo, que vós, os que me seguirem, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós vos assentareis em seu trono e para julgar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel serão julgadas. Capítulo 24, o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O que estamos dizendo é que quando lemos João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, nós vemos uma intervenção de Deus na história humana. Jesus veio como cordeiro, ele morreu, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte de cruz, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele voltou para o Pai. Mas ele vai voltar para acertar a conta com a humanidade. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando isso vai acontecer? A profecia afirma que haverá de acontecer esse evento.
As pessoas, eu não entendo muito essa questão da incredulidade. As pessoas discutem quando acontecerá o arrebatamento, será no meio da tribulação, no final, no começo? Eu não sei, quando você pensa no arrebatamento, na ressurreição, na volta de Jesus, quando você pensa nessas coisas, você está pensando exatamente em quê? Quando eu penso nessas coisas, eu penso que quem está executando a ação é o Deus vivo, do céu, intervindo na terra. Então, vamos dizer o seguinte, uma coisa bem simples e que você pode entender. Quem aqui trabalha em uma empresa que tem uma mesa no local de trabalho e você se senta todo dia naquela mesa? Diga, eu tenho, ou curta o vídeo e diz, eu tenho uma mesa e eu me sento todo dia naquela mesa. Quem tem aqui uma mesa e se senta na mesa de trabalho, na sua cadeira todo dia? Dou-lhe uma. Tem alguém aqui que trabalha e tem um lugar de assento? Dou-lhe duas. Tem alguém aqui que trabalha e dou lugar de assento? Dou-lhe três. Eu trabalho em uma empresa e eu tenho um lugar em que eu me assento nela, na cadeira e na minha mesa todo dia. Um dia eu cheguei e a minha chefe disse, hoje você vai sentar noutro lugar. É a minha chefe. Ela tem ou não tem o poder de me mudar de lugar? Eu não sabia que ela ia me mudar de lugar. Eu fui para trabalhar, sentar na minha mesa. Mas naquele dia ela não era mais naquele lugar, era num outro lugar. O meu chefe não me avisou, não ligou, ó, quando você sair da sua casa, esteja preparado mentalmente, porque hoje você vai mudar de lugar. Ela não me avisou. Eu cheguei e repentinamente fiquei sabendo, a minha mesa mudou de lugar. Agora eu pergunto, se de repente você sai na rua e vê um sinal no céu, o Filho do Homem voltando, você vai fazer o quê? É ele que determinou fazer o que ele resolveu fazer. E quando ele faz, operando Deus, quem impedirá? Então, quando você vai para o Mar Vermelho, uma profecia extraordinária, tem até uma piada a respeito daquele evento. Diz que o aluno estava sentado na mesa, na escola, na sala de aula, e alguém comentou acerca da travessia do Mar Vermelho. E ele ficou ouvindo o comentário. E eles disseram, olha, a Bíblia diz que o mar abriu e as pessoas cruzaram. Essas pessoas são tolas. Elas não sabem que tem uma região do mar que quando a água recua, ela fica tão baixinha que dá para passar a pé. Então o mar não se abriu, é que tinha um lugarzinho que dava para fazer uma passagem. Então e o aluno ficou olhando aquilo e de repente ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a pessoa olhou para aquele aluno e falou, mas nós estamos dizendo que o mar não abriu, que foi a água que baixou de nível e ficou rasinha, e as pessoas cruzaram, tem um lugarzinho que dá para passar. E ele, glória a Deus. Ele falou, mas por que você está dando glória a Deus? Ele falou, porque se era tão rasinho assim, como que Deus conseguiu matar o exército inteiro afogado? Quando a gente tenta resolver o milagre de um lado, tem um problema do outro. Se a água não abriu, ela baixou,
e entra um exército e mata o exército afogado, então o milagre é muito maior. Agora, se a água abre como dois paredão e o povo passa, e a Bíblia diz que eles passaram em pé seco, então é um complicador a mais. Quer dizer, tem que era de noite, no final do dia, vai, abre o mar, em vez de ficar um lugar cheio de barro, o sol tem que bater uma luz intensa, tem que secar aquele lugar, o lugar se abre, o povo passa, o lugar se fecha, o exército morre. Mas quem é o executor da ação? É o Deus do céu. E qual é a dificuldade para o Deus do céu fazer o que ele faz? Nenhuma. O sol parou, mas quem é o executor da situação que faz o sol parar? O Deus do céu. Se ele resolve parar o sol, quem é que vai contra quem é que vai contra os seus decretos? Então, quando nós estudamos o Apocalipse, nós temos que entender que o Deus de amor, ele prova o seu amor pela cruz, e a cruz é um evento profético, mas é o mesmo Deus que diz: os céus e a terra estão reservados para o juízo. Ou seja, o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça. E ele é longânimo para com todos, para que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. A aparência das coisas, ela nos engana. Há uma realidade intrínseca em tudo. O diabo, ele já foi julgado e condenado, e o lago de fogo é preparado para ele. Agora o homem é advertido, e Jesus disse ali em Lucas capítulo 13, se vocês não se arrependerem, vão morrer igual aqueles que a torre caiu em cima deles, vocês vão morrer igual aqueles que Pilatos misturou sangue, Pilatos misturou sangue em um sacrifício, ou ele vai dizer, vocês vão morrer igual aqueles que as torres gêmeas caíram, ou você vai morrer igual aqueles que morreram na guerra, e todo mundo vai falar, então nós vamos morrer de uma forma tenebrosa? Não, pode ser morte natural. É que o salário do pecado é a morte. E quer você morra por uma morte violenta ou por uma morte natural, depois da morte vem o juízo. E se você recebeu Jesus, você não passa por esse juízo. Você vai ouvir a voz e vai ressuscitar para estar com o Senhor para sempre. Mas se você não ouviu o Senhor, não se arrependeu, então a ressurreição será para o juízo. A morte vai entregar os seus mortos, o inferno vai entregar os seus mortos, o mar vai entregar os seus mortos, e eles serão julgados de acordo com o livro das obras, e serão lançados no mesmo lugar que Satanás será. Nós temos que entender estas coisas. E assim, eu vou avançando mais um passo no fundamento daquilo que nós precisamos saber para estudar o livro do Apocalipse. Eu sou amigo do tempo. O tempo sempre trabalha a meu favor, porque eu já passei da morte para a vida. E a vida eterna é uma vida atemporal. Então, o tempo não me afeta como afeta as pessoas. O tempo é meu amigo e ele sempre trabalha comigo. Por isso, eu estou avançando passo a passo dentro do tempo, lançando os fundamentos para você entender o livro do Apocalipse com uma mente renovada. Se esse vídeo fez sentido, quando ele estiver publicado, curta agora e curta ele quando ele estiver publicado. Compartilhe
com alguém que precisa ser desperto e não se deixar levar pela morte. Salve para você rever e acompanhar na Bíblia os textos que eu tenho citado. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Escreva as suas impressões daquilo que você está concluindo a partir daquilo que eu estou falando, porque a fé vem pelo ouvir e pelo confessar. E quando você escreve manifestando o seu entendimento, você está conectando fé. Você está unindo a sua mente ao seu coração. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu vou voltar ainda hoje. Grato por me ouvir e até a próxima.